Noruega e Dinamarca nunca tiveram uma tradição de acobertamento ufológico, entende? Aí você vai me perguntar, e o Brasil como é que está? O Brasil, graças a uma campanha que a revista UFO começou em 2004, o Brasil hoje tem desclassificados, liberados, para acesso público de qualquer cidadão, no Arquivo Nacional em Brasília e no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, 4.000 páginas de documentos e cerca de 600 fotografias. Isso é o resultado do trabalho no qual a revista UFO entrou de cabeça em 2004. Foi a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, em que nós solicitávamos oficialmente ao governo brasileiro, mas de maneira ordeira, porém incisiva, que liberasse os seus arquivos secretos sobre discos voadores. E fomos recebidos pela Aeronáutica em 2005, isso saiu no programa Fantástico, saiu na mídia do mundo inteiro. Pela primeira vez o governo brasileiro reconheceu que faz pesquisas ufológicas e convidou os ufólogos. Eu fui chefiando essa comissão a Brasília, pudemos vistoriar os documentos seríssimos. E só isso, naquele momento, não nos deram a possibilidade de copiar, de gravar nada. Passado um tempo, nós voltamos com a campanha batendo duro e o governo então fez aquilo que havia prometido nessa oportunidade que nos recebeu, que era liberar os documentos. Liberou documentos da década de 50, da década de 60, de 70 e agora, 2 meses atrás, da década de 80. Entre os documentos da década de 80, nós temos relatórios de missão, por exemplo, de perseguição por caças da Força Aérea Brasileira de discos voadores sobre o Rio e São Paulo. Você está brincando? Sim. Em São Paulo isso? Sobre o Rio e São Paulo, sobre São José dos Campos, sobre Goiânia, sobre Brasília. Casos que antes nós sabíamos, só que nós não tínhamos essas informações detalhadas. Nós temos hoje um documento, está no site da UFO, ufo.com.br, qualquer pessoa pode ir lá acessar. Tem um documento em que o comandante da Defesa Aérea Brasileira, ele manda um relatório para o ministro da Aeronáutica na época, que era o brigadeiro Otávio Moreira Lima, em que ele diz: os objetos que foram perseguidos na noite de 19 de maio de 1986, sobre o Rio, São Paulo, São José dos Campos, Brasília, Goiânia, foi uma vasta região em que isso aconteceu. Esses objetos eram em número de 21, tinham cerca de 100 metros de diâmetro, imagine. Eles eram materiais, porque eles refletiam o radar, eles eram detectados pelo radar, e os radares de bordo da aeronave, e isso é a chave do documento, entre aspas, obedeciam a controle inteligente. Que mais um governo precisa dizer a respeito de uma coisa dessas? Então, isso é fruto de um trabalho no qual a revista UFO ingressou de cabeça. E hoje nós temos aí várias publicações, várias edições da revista, mostrando que o governo pesquisa esse assunto. A gente sabia, a gente sempre soube isso. Agora, uma coisa assim, hoje a revista UFO está num posicionamento, se não for a maior, está entre as maiores de tiragem no mundo todo. É a mais longeva, nós estamos indo para 26 anos, quase 24 anos e meio da revista feitos aqui em Campo Grande. Daqui de Campo Grande, nós, desde o número 1, que foi em março de 1985, nós circulamos em todo o Brasil, desde o número 1. Todos os outros exemplares, nós fizemos 250 edições de 6 séries. Também temos livros, DVDs, uma série de coisas. E há 1 ano e meio eu estou em Curitiba, recebi uma proposta para me basear lá, que foi uma coisa que refrescou bastante as minhas ideias. Eu tenho trabalhado com outros ufólogos, a revista UFO cresceu bastante nesse meio período, a gente recebe um apoio lá que nós não recebíamos aqui, nunca recebemos aqui. Essa é a verdade, nunca recebemos, apesar de termos uma tiragem hoje de 30.000 exemplares, da revista ter a sua sede em Campo Grande, de circular aqui em Portugal, em determinadas comunidades hispânicas de Miami, da Cidade do México, de pontos da Espanha. Apesar de tudo isso, nós nunca recebemos apoio dentro do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Vamos fazer o seguinte, Javé, estamos chegando no horário do nosso intervalo, a gente vai fazer uma breve pausa para o comercial e a gente já volta para falar sobre isso e sobre o posicionamento da revista frente ao mercado. O programa Tendência volta logo, logo. Estamos de volta com o programa Tendência e hoje estamos conhecendo o Jevaé, que é o editor da revista UFO. Você estava contando para a gente um pouco sobre o posicionamento da revista. Quais são os planos para a revista UFO agora para o ano de 2010? Bem, nós temos muitos, temos planos o tempo inteiro, né? O que nós mais temos são planos. A revista UFO chegou até aqui graças a esses planos e a maneira como a gente obstinadamente perseguiu os tais planos até o final. Agora, para o ano que vem, nós pretendemos definitivamente lançar a nossa versão internacional, porque é algo que já está sendo cobrado há muito tempo. Nós tentamos isso, eu cheguei a me transferir para a Califórnia em 2007, fiquei lá alguns meses. Houve um impedimento de ordem judicial para que a gente estabelecesse a revista lá com o nome UFO, porque já havia uma no mercado que reivindicou o uso dessa expressão.
E nós mudamos então a tática para uma outra publicação que trate do mesmo assunto, mas numa diversificação de como nós fazemos no Brasil. A ideia de que essa revista, que vai se chamar Seeking Contact, buscando contato, ela seja lançada dentro do mercado americano, e aí, claro, você atinge Canadá e a Inglaterra, e os países de língua inglesa imediatamente, Austrália, Nova Zelândia. E depois que ela seja também traduzida nos respectivos idiomas. Por exemplo, é incrível, mas em toda a América Latina, do México até Patagônia, não há nenhuma publicação sobre ufologia especializada. Eu visito muito esses países fazendo palestras e todos me cobram. Como é possível que vocês não tenham aqui uma revista como a UFO em espanhol? Aliás, uma cobrança que me fazem os meus amigos norte-americanos, que consideram a revista UFO, mesmo sem entender muito bem, mas pelo aspecto gráfico, etc. e tal, porque não conhece o idioma, consideram a revista assim, muito boa. E ela realmente, ela tem um conteúdo. Hoje o conteúdo da revista UFO, para você ter uma ideia, ele é primado pela organização e pela perfeição, porque nós temos um grupo de 300 ufólogos preparando essa publicação. 300 pessoas da sua equipe? Da minha equipe, são consultores, colaboradores. Todos brasileiros? Não, tem gente em 55 países. E nós temos um grupo de tradutores também. Então, por exemplo, o que acontece hoje na ufologia, digamos, da Irlanda, nós estamos sabendo imediatamente, nós traduzimos e colocamos no Brasil, seja na revista UFO, seja no site. E o que acontece no Brasil, a gente também tem como colocar isso lá fora imediatamente. Agora, acabo de vir de Santa Catarina, nós tivemos um caso de uma marca na plantação, próximo de Xanxerê, na cidade de Ipuaçu, pela segunda vez consecutiva em 2 anos. E imediatamente eu trouxe as fotografias, levei para Curitiba, produzimos um material em inglês, colocamos, isso aí já está no mundo inteiro. Então o mundo inteiro fica sabendo imediatamente do que está acontecendo dentro do nosso país, como nós estamos sabendo o que está acontecendo lá fora. Então, o passo de se lançar uma revista no exterior é absolutamente natural. Já deveria ter acontecido antes. E por alguns imprevistos a gente foi deixando, mas desse ano que entra não pode passar. Do primeiro semestre não pode passar. Uma curiosidade que talvez algumas pessoas tenham. Você diria que a ufologia e a revista UFO partiu de um hobby que virou negócio ou foi um negócio que acabou virando uma ciência ou um próprio hobby? Na minha vida, a revista UFO era um sonho. O meu hobby era a ufologia. Sempre foi, desde que eu tinha 11 para 12 anos de idade, eu era absolutamente fascinado por esse assunto. E quando eu me mudei para Campo Grande, isso já tem bastante tempo, eu lecionei aqui nos cursinhos, no Dom Bosco, no Ângulo. Né? Naquela ocasião, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite dando aula, cursinho, você sabe como é que é. Eu já não tinha mais tempo para fazer a minha pesquisa, o meu hobby, que era a ufologia. Eu só tinha finais de semana que eu dedicava à minha família. Apesar de já ter 20 anos, eu já tinha um filho naquela época. Então eu pensava muito, mas como é que eu posso fazer algo que seja profissional dentro da ufologia, que até então não havia nada de profissional na ufologia brasileira, muito pouca coisa na ufologia mundial, para que eu pudesse viver dela e assim eu não precisasse ficar de manhã, de tarde e de noite dando aulas. Eu dava aula em 5 colégios aqui e um em Dourados, no Objetivo Dourados. Não tinha condição. E eu tive então a ideia de lançar uma publicação. Eu não sabia nada sobre isso, Luciano. Eu não escrevia bem, naquela época eu não entendia nada de como produzir uma revista, é totalmente diferente de como se faz hoje. Naquela época tinha fotolitos, tinha que fazer fotocomposição de texto, era uma coisa completamente insana. Hoje fazer uma revista é uma coisa relativamente simples, se você vê como era feito naquela época. Sim. E eu me lancei nessa ideia e ela deu certo. Tudo bem que a gente quebrou 4 vezes. A revista UFO quebrou 4 vezes. Quem não sabia disso já está sabendo a revista, eu falei 4 vezes. Eu ainda tenho pendência da 4ª vez, que foi... Nossa quebra foi de 2001 para 2002, ainda estamos lutando para sair disso. Não é fácil. Fazer uma publicação como essa não é fácil. Toda publicação vive da venda de anúncios publicitários, que no caso da revista UFO inexistem. Para quem que nós vamos vender um anúncio publicitário? Quando nós tentamos vender, por exemplo, para o governo. E veja, nós não queremos favor, nunca quisemos favor do governo. Nós queríamos ter um acesso a uma fatia do bolo publicitário, que era distribuído em Mato Grosso do Sul para uma quantidade de publicações que tinham 1.000 exemplares, 2.000 exemplares, enquanto nós fazíamos já naquela época, houve época que nós fazíamos 50.000 exemplares, e eles eram impressos em Campo Grande, transportados de caminhão para São Paulo e para o Rio, e de lá eram colocados no Brasil inteiro. E mesmo nessa época não gozamos da sensibilidade de nenhum governo, exceto do governo Zeca, que fez alguns anúncios na revista UFO e nunca pagou. Essa é a verdade. Os demais não fizeram. Então, isso fez com que